E aí a gente ainda nessa aqui, essa aula 24 de Reinforcement Learning, parte 8 de Word Models. A gente tá quase acabando a parte de Word Models. A gente vai ver esse algoritmo que ele representa de forma visual muito interessante Latent Space, que é ZT mais 1. O famoso ZT mais 1. Que é o espaço latente, ou φ. E ele representa de forma tridimensional aqui, esse espaço latente, por tal que é a sua temperatura desse ambiente, que é basicamente um algoritmo, uma variável de exploração. E esse espaço latente, ele é direcionado a um ambiente do agente. Então aqui é um braço robótico tentando mover peças. Eu creio que essa imagem resume o espaço latente de forma interessante, porque é uma coisa que a gente não viu anteriormente, uma imagem que mostrasse isso. É bom a gente entender que isso daqui é uma coisa que realmente tem implicações reais, né? Então, agora do algoritmo deles, né? O método deles faz uma reparametrização de variáveis latentes ET mais 1 em uma policy multimodal para facilitar a exploração e contínuo aprendizado, né? Então vamos ver isso aí. Eles vão dizer, embora existam outras distribuições além de gaussianas, para você fazer distribuições de probabilidade no seu algoritmo, até agora todos os artigos que a gente viu foi gaussianas, né? Elas frequentemente apresentam limitações para políticas contínuas de aprendizagem. Por exemplo, mixture models que a gente viu no outro artigo só podem acomodar um número limitado de modos, né? Primeiro, esse algoritmo que se chama RPG, né? Ou Reparametrize Policy Learning. Não. Acho que é a Reparametrize Policy Gradient, na verdade. Combina a parametrização de policy multimodal com o modelo de mundo aprendido, aproveitando a eficiência de amostra do modelo baseado em gradiente, né? Então esse é o foco. Em segundo lugar, equipamos esse algoritmo com um novo estimador de densidade para ajudar a política explorar ambientes, né? Maximizando a entropia do estado, né? Preliminares. O tuple vai ser estados, ações de transição e recompensas, que já tá claro, que eu já expliquei milhares de vezes, mas vamos explicar de novo, hein? Em que a função de transição é a probabilidade do estado futuro dado os estados passados. A função de recompensa são os estados, ações, recompensas e estados futuros. E a policy é das ações condicionadas aos estados, né? Conforme os frames do que está acontecendo no jogo muda, ou no ambiente do robô, as ações mudam. Esse é a intuição. E essa policy vai dar um output de distribuição, de acordo com o estado S, né? E tal vai ser a trajetória de uma sequência de ações S1, A1, dados, ações, etc. Então, basicamente é isso. A função de desconto vai ser R de gama por tal. Esse tal vai estar em todo o artigo. Que a trajetória, né? É o resultado da trajetória. É uma função de densidade, S de 1, que vai resultar em tal, na verdade. Então, as funções de probabilidade dos estados vão fazer a trajetória imaginável, né? Essa aqui é uma trajetória imaginada. Então, isso daqui vai ser igual a soma, a taxa de desconto, recompensa dos estados, ações, estados futuros, onde gama é maior que 0 é menor que 1. Ou em alguns artigos 1 menos gama. E o objetivo desse algoritmo é achar uma policy inteira que maximiza a recompensa esperada para seu agente de fato agir melhor, né? Para ele melhorar. Em que vai ser o valor esperado de S1 do estado que está sendo analisado. Tem N estados aqui. Aproximado para uma probabilidade desse estado, é uma função de densidade probabilística. Essa é a mudança. A sua função de valor, dado o inteira, vai ter essa relação também. Então, no fim, esse PS1 vai ser uma relação probabilística de função de densidade para analisar esses estados, né? E aí vai ser valor esperado, não, é valor esperado dessa trajetória imaginada, que vai
aproximar a policy, né? Ou seja, ele vai imaginar o que o agente deve fazer no ambiente, que vai aproximar para as ações que ele deve fazer no ambiente, das ações dadas dos estados do sistema. S1 é aproximado para probabilidade de S1, tu dá recompensas com base nessa trajetória. Então, conforme tal for melhor calculado, né, a sua trajetória, melhor seu algoritmo vai performar. Então, essas são as recompensas, né? Aí vai falar sobre diferenças probabilísticas, né? Então, eles definem como a optimalidade da probabilidade das observáveis dado a trajetória imaginada. Então, o que o agente deve fazer no contexto com base na trajetória imaginada. E vai ter uma relação com a exponencial das recompensas. Dessa trajetória pela temperatura. A temperatura é basicamente um valor trivial que pode ser 0,1, etc. Que é para exploração. Isso aqui é uma constante mudança de exploração. E aqui é uma exponencial das recompensas das trajetórias calculadas. E aí você tem a probabilidade de trajetórias calculadas como a probabilidade de densidade de S1 pelo produto, ou joint distribution, né? Vai ser o produto da probabilidade das ações dadas no estado do sistema. Que ações meu agente deve fazer com base nos estados do sistema. Com base no que está acontecendo no jogo ou no ambiente do sistema robótico. E a probabilidade dos estados futuros dado o passado. Então aqui você quer fazer a relação do que eu devo fazer em relação aos meus estados passados e como eu devo entender os meus estados futuros com base no que já aconteceu nos meus estados e ações. E como eu devo agir com base nisso, né? A primeira parte é o que como eu devo agir conforme os estados do sistema mudam. Então, sei lá, tô entrando num novo mapa do jogo de Scooby-Doo. Que ações eu devo fazer nesse novo mapa? E ao longo disso, o que eu posso usar de memória para entender meu estado futuro, né? O que está acontecendo, na verdade. Onde essa probabilidade das ações dadas no estado do sistema é uma prior distribution do que já aconteceu e uma distribuição gaussiana aqui, né? Então gera uma distribuição randômica gaussiana. E a probabilidade das observáveis vai ser uma integral da probabilidade das observáveis dadas as trajetórias imaginadas e das trajetórias imaginadas, né? Da derivada disso. Ao longo da mudança da probabilidade das trajetórias imaginárias, na verdade, ao longo da mudança das observáveis em relação às trajetórias imaginárias, você calcula a probabilidade dessa trajetória também. Então, de certa forma, tu calcula que provavelmente vai acontecer com base na função de probabilidade do que já aconteceu. Acho que essa é a intuição. Que vai ser a probabilidade posterior, vai ser a probabilidade da trajetória agora, imaginada, continuada aos estados do sistema, que vai tipo ser um bayesiano da vida, um teorema bayesiano, observáveis dados a trajetória pela integral, a soma da observáveis trajetória. Aqui é a soma, né? É tipo uma relação de similaridade probabilística, né? Então, uma similaridade entre trajetórias e observáveis, né? Esse é o ponto. Então, nesse caso, é uma similaridade algorítmica entre trajetórias, né? Ou seja, por que você quer fazer um algoritmo de similaridade algorítmica aqui, entre observáveis e trajetórias? E, por exemplo, vamos supor que seu agente, é o Woody do Toy Story, ele quer subir esse cubo e depois esse cubo aqui, pulando de um pro outro. Com base em experiências anteriores, ele sabe que ele pode pular de obstáculos para outro, e que esse gap aqui, se ele cair aqui, ele morre. Ou seja, ele não quer cair. Ele sabe que cair aqui vai morrer. Que vai dar uma recompensa negativa. Ele não sabe do ponto de vista consciente, porque não é um agente de IA que não pensa. Mas ele não vai deixar a recompensa negativa acontecer. Então, o que eu posso estimar dessa trajetória no novo ambiente? Que ele deve fazer? Ele vai calcular a similaridade
com outros mapas em que algo similar aconteceu. Vamos supor que tinha algo assim. Ele tinha que ir pulando de obstáculo para obstáculo. Então, esse problema aqui, ele é similar a esse daqui. Então, muda a magnitude e a forma que as coisas acontecem. Então, ele pode, pela experiência que ele já teve, e a gente faz isso com os seres humanos também, a memória no sistema, e tentar entender, ok, eu já passei por algo similar, eu tenho que achar esse algo similar na minha memória e aplicar aqui nesse ambiente novo. E é basicamente você está usando a similaridade, você pode representar de forma logarítmica, da, da distribuição de probabilidades parecidas, né? A semelhança logarítmica de coisas que você fez antes com as que você vai fazer. Então, tu quer, nesse caso, é um ambiente novo, né? É o posterior, não é a prior, é a posterior. A prior é a probabilidade das ações dados os estados passados do sistema. Tu quer saber o que você quer fazer? Que tal? Então, o que você quer fazer vai ser condicionado aos observáveis, o que já aconteceu e o que está acontecendo. Só que tu tá usando memória aqui, é uma relação de memória, similaridade logarítmica do que você já fez anteriormente, o que provavelmente é parecido. Então, por exemplo, quando você joga um novo jogo de tiro, por mais que seja tudo diferente, tu consegue meio que ter similaridades. De mover o mouse e atirar na cabeça, atirar no peito do personagem que tira mais dano, usar sniper. Tipo, entre Call of Duty, tipo, Call of Duty e Battlefield tem diferenças, concorda? Mas existe sim uma similaridade logarítmica das observáveis e trajetórias de uma sniper no Call of Duty e no Battlefield, embora seja diferente. Tipo, originalmente no Call of Duty a bala é muito reta, né? No Battlefield ela tem uma curva maior. Mas nos Call of Duty mais recentes você tem uma curva que não é tão boa quanto o Battlefield, a física da bala, mas ainda assim é muito interessante. Então, as físicas são diferentes de cada jogo, mas a similaridade é patente. Movimentação no jogo também. Por exemplo, uma coisa que o Hayashi, que eu via vídeos do Hayashi de Call of Duty, que, cara, sempre eu uso isso implicitamente ou diretamente, né? Tipo, intencionalmente ou não. De andar pelas arestas do campo. Na partida tu andar com armas de submetralhadora ou armas pra solar pessoas, em que você vai nas áreas, nos cantos do mapa, em vez de ir pelas áreas com mais poucos de jogadores. E depende de você ter X1 com jogadores pra fazer isso. Foi uma dica que eu uso em várias partidas e que, em questão de similaridade, você tem uma similaridade logarítmica disso em um jogo pra outro. Por exemplo, tu vai jogar Dota. Tem uma similaridade logarítmica que pode ser representada por essa equação em amarelo de Dota, das trajetórias de Dota, formar, por exemplo, com League of Legends, por mais que não seja igual. Ou de jogar Marvel Snap, Magic e Riftbound, que é um jogo da League of Legends atual. Então você tem similaridades logarítmicas entre problemas parecidos. E é isso que isso quer calcular. Você tem aqui recompensas, uma função de ativação, o gaussiano e o método dele de analisar isso daí. O cálculo da trajetória da pólice vai ser o estado latente e as trajetórias imaginadas. E vai ser a probabilidade e densidade de S1. Os estados, esse S1 você vai rodar em vezes, tá? É S1 até Sn. De S1, a probabilidade e densidade desse sistema, dada a pólice do estado latente e S1, condicionado a S1, condicionado aos seus estados. E você vai ter a distribuição conjunta, né? Eu acho que é isso em português, provavelmente. Do produto, a probabilidade dos estados futuros dados os estados passados e da sua apólice das ações dada o estado latente e estados passados. Então lembra que esse estado latente é uma relação, um estado latente de imaginação do que vai acontecer. Então as ações condicionadas ao que você acha que vai acontecer e o que já aconteceu. E aqui é a função de transição do que está acontecendo, de entender o que está acontecendo, na verdade, em relação ao que já aconteceu dos estados e ações. Que ações você agiu naquele momento, a partir do Call of Duty, etc. A mudança dessa Dodge Distribution que é padrão é que você tem aqui esse tal de S1, né? P de S1 que vai ser uma função probabilística de densidade específica pro algoritmo deles.
E aí você vai ter a função de G, que vai ser do gradiente de J de P. Para você melhorar sua pólice de aprendizado. Vai ser o valor esperado dessa trajetória imaginada. Vai ter as recompensas associadas a essa trajetória imaginária. E o gradiente pelo logaritmo dessa probabilidade que a gente viu anteriormente. Em que esse tal é a trajetória imaginária. Porém, computar P de tal precisa marginalizar de Z. E isso é computacionalmente muito difícil. Você fazer a integral desse estado latente da probabilidade de Z de tal. Computacionalmente é muito difícil quando você calcula esse estado latente continuamente. Então, por exemplo, o ser humano sente. Assim, eu vou só generalizar, tá? Porque obviamente o ser humano não tem estados latentes fisicamente. Você tem um ZT mais um ali. Não tem estados do seu sistema de filmes por segundo. Você não tem processos marcovianos no seu cérebro apenas. É mentira. Possível, na minha opinião. Deus sabe como deve ser, eu não sei, mas enfim. É um neurocientista, sabe, né? Como o cérebro computa as coisas, com certeza não é só reinforcement learning. Mas o ponto é, vamos só dar um exemplo esdrúxulo com o cérebro. Vamos supor que o cérebro calcula estados latentes. Tu concorda que enquanto você não está dormindo, você está calculando estados latentes continuamente? Até dormindo, na verdade, porque você imagina coisas enquanto tá dormindo. Tu pode imaginar funções de probabilidade, do ponto de vista, devo atravessar a rua numa motociata. Eu olho o estado do meu sistema, eu vejo 100 motos a 1000 por hora na pista e eu tenho que atravessar pro outro lado, mas elas não param de passar. Eu posso esperar elas ou posso tentar desviar delas, né? Probabilisticamente, provavelmente não é bom você tentar andar no meio delas. Porque provavelmente você vai causar um acidente também e não vai dar certo. Mas pode imaginar, né? O que vai acontecer caso eu atravesse nesse momento. Tu não vai imaginar na sua mente do ponto de vista de imagem, né? Mas tu pode imaginar, fazer uma inferência. É uma inferência probabilística simples, por exemplo. Alguém cruza a bola pra mim no futebol. Ou joga uma bola de basquete pra mim. Se ele lança a bola na minha direção, antes dele lançar a bola, eu já sei que a bola vai vir até mim, se ele lançar de fato. Eu sei a trajetória da bola provável. Essa é a função probabilística, essa é a crença que é normal. A crença tem a ver com, do ponto de vista probabilístico, tem a ver com o que provavelmente vai acontecer, com base no que já aconteceu. Então eu sei que quando alguém joga uma bola pra minha direção, isso se aprende desde bebezinho, né? Você aprende como objetos funcionam, a física de objetos, né? Então, por exemplo, se você nascesse num lugar que a gravidade. Vamos supor que não alterasse seus ossos e etc, porque obviamente não é o ponto. Se você nascesse num lugar que a gravidade fosse que nem a da Lua, tu ia se acostumar com isso e essa seria a única forma de gravidade que você conhece. Então a física dos objetos que você esperaria seria daquela de gravidade menor do que a tradicional. Só que a questão é que a gente se adapta ao que tá ao ambiente ao nosso redor. Então, obviamente, a gente tá acostumado com a gravidade padrão da Terra. E obviamente quando a gente vê, por exemplo, alguém na gravidade lunar, a gente fala, pô, isso é totalmente esquisito. A física é diferente. E até prever trajetórias é diferente, porque você não sabe. Tipo, ninguém nunca jogou uma bola pra você. Pra mim, com certeza não. A gravidade da Lua. Porque eu nunca fui pra Lua e provavelmente nunca vou. Mas esse é o ponto, né? A física é diferente. Então tem essa questão também, né? De que calcular Z continuamente é intratável, embora tecnicamente o ser humano calcularia continuamente. A derivada disso daí. Ah, eles falam de evidência de uma lower bound, que seria que esse algoritmo é computacionalmente tratável, de forma até relativamente fácil. E aí, eles falam que eles falam usando um algoritmo variacional de PDT, né? Aí eles definem uma distribuição auxiliar de φ do estado latente da minha trajetória. O meu estado latente vai ser condicionado a minhas trajetórias imaginadas. Então, esse é esquisito, né? Porque o estado latente é uma imaginação já. Trajetórias. E o tal, na verdade. O tal, né? E o estado latente Z também é. Então você tem duas relações probabilísticas de imaginação nesse sistema. E isso vai ajudar a fatorizar essa distribuição de. Que é isso aqui, né? A fatorizar isso aqui. Que você tem que pegar a derivada disso daí continuamente.
E a trajetória vai ficar P de φ. Tá adicionando coisas. As observáveis, estado latente e tal. Vai ser a probabilidade dos estados, dada a trajetória imaginada. Essa é só uma função de probabilidade, não comum. E agora com o φ, que vai ser um parâmetro para melhorar esse sistema, do estado latente, que já é uma imaginação do estado futuro, e da trajetória. E da trajetória em si, ao longo do tempo. Porque tu adiciona essa parte porque tu vai pegar a relação dela também continuamente. Ela é isolada, né? Então aqui é uma relação de imaginação, talvez diferente de outros artigos, né? Porque ambos os elementos são trajetórias imaginadas, né? São funções probabilísticas, ambos. Eles adicionam um algoritmo chamado VAE variacional nesse contexto. Pra fazer isso aqui ficar randômico. Então você tem um. Acho que essa função, em questão de imaginação nesses modelos aí de Word Models, é a mais interessante, visualmente. Então, aqui você vai ter o logaritmo da probabilidade das observáveis. Só isso. Que vai ser o valor esperado de Z do estado latente e tal, que vai aproximar para Polis. Onde isso será o logaritmo de P de φ, dado observáveis, estado latente e trajetórias imaginadas, menos o logaritmo da surpresa dos estados trajetórias. Que aqui é uma função de probabilidade da sua policy, para melhorar esses estados latentes e a trajetória. E aqui é uma probabilidade dos estados latentes, observáveis e sua trajetória. Que é uma distribuição auxiliar, né? Então é uma função de probabilidade auxiliar nesse contexto. Aí você vai fazer isso, mais a divergência KL da sua função prediteira, estado latente, trajetórias imaginadas. Então essa é a primeira função de probabilidade. E a segunda é a probabilidade de φ, que é essa função de probabilidade auxiliar, do estado latente e trajetórias imaginadas condicionadas ao ambiente. Por exemplo, vamos supor, esse aqui é muito fácil de fazer uma intuição. Você concorda que a observável, ela muda, né? Vamos supor que eu tenho observável de Call of Duty. Eu tenho vontade de jogar Call of Duty. Call of Duty. Modern Warfare. E o novo Battlefield que eu tô pra jogar, talvez hoje. Novo Battlefield Battle Royale. Então eu tenho aqui o Warzone do Call of Duty. E aqui eu tenho o Battlefield. Battle Royale. Battle Royale é BR. A física da bala de ambos é diferente, você concorda? Então, só pra. Cara, eu acho que essa é a melhor forma de explicar. A trajetória da bala de uma sniper. Tô aqui com a mira. Eu tenho inimigo aqui. Tenho estruturas e eu tenho inimigo aqui. Vamos supor que você tá com snipers parecidas. Mesmo tipo de cano de arma, coisa do tipo. E tu tá num ambiente parecido com o do Call of Duty. Tu tá em cima de um prédio. Ambos estão em cima de um prédio. Tu vai atirar em um cara em outro prédio. O cara tá na tua mira tá na mesma posição em ambos os jogos. Só que a física da bala é diferente do Call of Duty e do Battlefield. Ou seja, a trajetória vai ser diferente. Então a observável mudou, você concorda? A variável O, ela vai mudar conforme a necessidade. Porque a minha representação da trajetória da bala, da representação de se eu vou acertar ou não, vai ser diferente para ambos os jogos dentro dessas observáveis que são parecidas. Você tem uma similaridade logarítmica de ambos. Ambos são jogos de FPS, ambos você está com sniper, ambos são Warzone, ambos você está em cima de um prédio, ambos o personagem está do outro lado do prédio, mais ou menos numa posição parecida. Mas o cálculo da trajetória da bala e a ação que você vai ter que. Você vai ter que mudar a trajetória. Você vai ter que mudar a posição da arma em relação a da mira em relação ao inimigo, senão você não vai acertar. No Warzone você já tem que fazer isso, mas no Battlefield a curva é maior. Então, isso daqui vai ser a representação física imaginada, que vai ser diferente para o Call of Duty, vai ser diferente para o Battlefield. A trajetória imaginada da bala. Creio que isso explica de forma muito mais clara, né? Isso vai ser maior ou igual ao logaritmo da P de φ, etc. Aqui vai ser a mesma merda.
Aqui embaixo você vai ter, aqui eu vou pôr, porque é importante. O valor esperado da variável latente e das trajetórias imaginadas vai ser o logaritmo da probabilidade das observáveis. Ai, merda. Do nada pensei em Big Time Rush, não sei como. A probabilidade das observáveis dada trajetórias em que tem recompensas, por quê? Porque as recompensas, elas estão associadas a tal. Lembra? As recompensas estão associadas a... Cadê? Preciso achar uma parte que tem recompensas associadas a tal. Aqui, ó. As recompensas, elas estão associadas à trajetória. Tu tá tentando criar recompensas para melhorar suas trajetórias imaginadas. Então aqui é as observáveis associadas a trajetórias, que é recompensa, mais o logaritmo do prior, anterior, que é as trajetórias imaginadas anteriormente. A entropia cruzada, que vai ser o logaritmo de P de φ, que é a função auxiliar ali do estado latente e tal, é aquela imaginação completa do sistema, né? Porque você tem o estado latente, que já é uma imaginação do estado futuro com base nas trajetórias imaginadas. E o logaritmo do estado latente, da pólice do estado latente e das trajetórias. Não é diferente do que a gente viu anteriormente. Aqui é a inequalidade de Jensen aplicada nesse contexto. Então, o ponto é que existe uma lower bound para esse algoritmo. Ou seja, esse algoritmo é totalmente tratável. Tu não tem nenhuma upper bound. Uma upper bound é mais computacionalmente difícil de você realizar. É um espaço de funções computáveis mais difícil. Como é uma lower bound, tu pode computar isso daqui deitando e rolando. Aqui é divergência KL, blá blá blá. Aqui é a similaridade algorítmica nesse contexto. Eu vou pular isso aqui. A divergência KL aqui. A gente vai maximizar θ e φ, em que vai gerar a divergência KL. P de θ, o estado latente de trajetórias, condicionado à probabilidade auxiliar. Você vai comparar as duas. Os estados latentes e trajetórias imaginadas dadas observáveis. Conforme a observável muda, ZT também vai mudar, obviamente. Como eu dei o exemplo do Call of Duty e já tirar com snap do Call of Duty e no Battlefield. Isso vai ser igual à divergência KL de pediteira, estado latente e variáveis imaginadas. E aqui vai separar a distribuição de probabilidade, né? Vai ficar P de φ, que é a probabilidade auxiliar, estado latente e trajetórias imaginadas, e a probabilidade. Aqui está sendo uma adição aqui, separada para observáveis. É a mesma coisa no fim, não é diferente. Essa parte é igual a essa parte, mas aqui você tem apenas a função auxiliar aplicada no estado latente de trajetórias, né, de imaginação da trajetória da bala, em relação à trajetória com base na física do jogo. Essa parte. Com base na física do jogo, que são os observáveis. Então, mudando isso daqui, essa parte aqui, tu muda isso daqui também. Porque é uma relação probabilística conjunta. Em que você tem uma função de probabilidade aqui e outra aqui. Esse aqui é número 2, aqui é número 1. 1, 2. Aqui também, né? 1, 2. E nessa parte da esquerda é a pólice só. Para melhorar seu próprio estado latente. Em que você quer ver a divergência entre a probabilidade da sua pólice de imaginação e a probabilidade da sua observação dessa imaginação, né? Condicional das observáveis. Aí tem o encoder, o seu repetidor de recompensa, etc. Que é a mesma merda que a gente já viu anteriormente, não vou citar anteriormente, de novo. Eles usam o algoritmo de Monte Carlo, né? Então você tem o estado a cada Z você tem estado latente ST0, é uma função psi que vai representar esse estado latente. Lembrando que ZT mais 1 normalmente
Ele muda ST mais um. E você vai ter a dinâmica de trajetórias imaginárias imaginadas que vão ser geradas. Então, que sequência de ações que vão fazer eu atirar corretamente no Battlefield, no personagem. Qual a posição da minha sniper, né? É mais pra cima, é mais pra esquerda, é mais pra direita. É uma coisa simples pra quem joga Battlefield e Call of Duty. Dependendo do que você tá, tu vai mirar de forma diferente. Em que você vai ter a pólice de teira, as ações condicionadas a estados passados e a imaginação desses estados futuros. Que vai produzir uma estimativa de Monte Carlo, que é uma estimativa de uma função de probabilidade aqui. Aqui você tem a taxa de desconto rodada K vezes, a tabela Q rodada K vezes entre K episódios, né? As recompensas futuras em N episódios e a taxa de desconto em N episódios. Para cada variável latente Z, você tem uma trajetória de tamanho K mais 1 em tal elementos, né? Desse sistema. Que vai ser... Esses elementos vão ser as observáveis iniciais, ações iniciais, e recompensas iniciais, etc. Infinitamente. Mais K. Vezes que você roda esse algoritmo. Esse é o buffer de replay. Então você tem episódios e sequências de ações, observáveis ações e recompensas, que vão ser vai ter um buffer de replay, né? Delas continuamente. Em que aqui é a execução dessas ações, né? Esse GT em cima. Então você tem o número de episódios, né? O grupo de episódios rodados K vezes K 0 até N. Rodando isso daí. Trajetória. E você tem a imaginação disso da probabilidade de Z e tal. Imaginar isso daí. Probabilisticamente. Aqui é a função de perda, que eu acho que eu não vou falar sobre. E aqui é a estrutura, né? Tu tem a observação, input, função de probabilidade, estados latentes, o modelo relacionado a estados que você vai calculando, o HPSI, que é basicamente a sua rede neural escondida, que vai gerar estados, representação de estados futuros, né? E vai calcular, ok, o robô tem que mover um braço 3 graus para 45 graus para direita e pegar a peça no lugar correto, enfim, etc. Aí você tem aqui o logaritmo, a probabilidade do estado latente dado a trajetória imaginada. E é interessante, porque a trajetória imaginada é uma imagem que probabilística do que talvez aconteça. Só que Z é uma representação do que, ok, com base nessas trajetórias que eu imaginei, provavelmente isso vai acontecer. Então, se eu mover o braço para tal parte, eu vou conseguir pegar a peça de forma correta. Essa é a intuição. Aqui são os resultados, dá pra ver em vermelho o resultado deles em relação a outros algoritmos. Performou muito bem em vários contextos de jogos, né? De problemas 2D. Aqui a ilustração num problema de navegação num labirinto. Vamos ter um labirinto. Mas esse labirinto tá horrível, né? Vamos fazer um labirinto decente. Começo. Fazer um labirinto aqui. Sei lá. Enfim, aí você tem que resolver como. Você deve ir pra direita, você deve ir pra frente, você deve ir pra cá, você deve ir pra cá. Enfim. Como aqui tá fechado, o único caminho correto é esse daqui. Mas de repente, antes de você ir pra aquele caminho, tu vai por esse. Ou você vai por aqui. Enfim. Qual caminho você escolhe, né? É uma questão. Pra resolver o problema mais fácil. Aí tem outro paper também, que é Minecraft. Aqui é mais rápido esse paper. Que o título é Do Embodied Agents Dream of Pixelated Sheep. Ou agentes de IA nesse contexto sonham com ovelhas pixeladas, né?
que é uma referência que eles não citam, mas do nível androides sonham com ovelhas elétricas, né? Então, é, é o livro do Blade Runner, na verdade. O título ficou Blade Runner posteriormente em filme, né? Mas essa questão, né? Será que o espaço de probabilidades é ZDT? Vamos supor que eu faça um algoritmo que sonha com ovelhas, né? Ele, ele pode calcular a trajetória das ovelhas pulando uma cerca. Como que funciona, né? Ele consegue fazer isso, né? É uma piada aqui, vai. Esse paper, ele foca apenas em uma estrutura de passos para executar um problemas no Minecraft, para pegar madeira, por exemplo. Então tu tem, por exemplo, aqui é uma árvore, um tronco. Tu tem que bater no tronco, né, para pegar os sticks, né? Fazer os sticks e depois fazer uma picareta para pegar pedra, etc. Esse é a parte de Dream Phase, né? E eles usam aqui o modelo de linguagem, tá? Eu não vou dar detalhes aqui, mas basicamente eles usam um modelo de linguagem. Usam até o ChatGPT, se não me engano, da OpenAI, a versão anterior. E um modelo de linguagem pra... Tipo, ok, a LLM vai fazer assim, ó. Por exemplo, pegue 2 sticks, 3 pedras e faça uma picareta de pedra. Ou pegue madeira, sticks e faça uma porta. Então, o modelo de linguagem, ele vai ser aplicado para ações. Então, você tem a linguagem, o modelo de linguagem, que vai gerar ações pra gente. Então, essa é a ideia. E aqui executar, né? Primeiro imagina o que deve fazer, depois executa de fato. Pegar a picareta aqui, enfim. Aí, aqui eu já vou até passar, né? Nós tem aqui os estados observáveis, função de transição, ações, etc. Recompensas, obviamente, de estados e ações vão para números reais. Aqui, S0, os estados iniciais observáveis são definidos pelos subgoals, né? Que são os objetivos, os subobjetivos, né? Você tem mini objetivos, mini games que você tem que resolver para você ter o seu objetivo final. Por exemplo, para você ter um diamante, primeiro você precisa pegar madeira, depois você tem que craftar a picareta de madeira. O que você tem que ter um minigame, né? Você tem que pôr no lugar certinho a madeira e tal. Então, você tem subobjetivos. Por exemplo, para craftar a picareta de madeira, um subobjetivo, você tem objetivos parentes, que é, por exemplo, fazer da madeira os sticks, né? E as madeiras em si, porque você tem que converter a madeira crua, né? Pra madeira que você pode usar. Jogou Minecraft, sabe, né? Converte a madeira pra outro tipo de madeira pra fazer os sticks primeiro. Então, são passos, né? E aí, tu já tem o inventário já, de repente você põe coisa no baú, sei lá. E o subjetivo é receber recompensas e termina quando picareta de sei lá, né? Você não pode entrar num looping, de repente, que o sistema ele fica pegando madeira exaustivamente infinitamente. Quando ele faz a picareta, ele já vai pegar a pedra. Ele não vai fazer 2 picaretas de madeira. Ele vai direto pra pedra, até porque eles colocam com um tempo aqui pra esse sistema jogar. Aí ele vai falar, dada a composicionalidade e reinforcimento modular, nós temos tarefas complexas. Nosso caso, o objetivo SDG, nós usamos o subobjetivo chamado DAG para criar um caminho, né? Então você tem um conjunto de objetivos hierárquicos em que você tem o objetivo final sendo achar o diamante. Então você coloca módulos, né? Então o objetivo final é diamante, o objetivo inicial é pegar madeira. Aí você tem mini objetivos que é fazer sticks. Isso aqui é um stick. Outro objetivo é pegar madeira, transformar em madeira pronta para usar.
Eu vou fazer aqui uma madeira. Juntar os dois e fazer uma picareta. Depois pegar pedra. Transformar a pedra em picareta. Enfim, blá blá blá. Então aqui eles aplicam um modelo de linguagem. Que eles vão treinar aqui para fazer a parte de sonho, entre aspas, né? Que basicamente vai imaginar o que provavelmente o sistema deve fazer. Depois executar esses subobjetivos. Você vai ter um grupo de nodes de objetivos, né? E você adiciona objetivos também. Pode, por exemplo, adicionar objetivos tipo: eu tô ficando com fome, antes de pegar o diamante, eu vou morrer no jogo, então eu tenho que pegar comida, então eu vou caçar um porco. Então pode ser um subobjetivo que o sistema pode adicionar, né? Esse add, né? E adicionar uma aresta nos seus nodes de árvore de ações pra fazer isso daí. Mas eu não vou entrar nesse algoritmo muito. O nosso método chamado Decard, ou Decision Making for Knowledgeable Autonomous Reinforcement Learning Dreamers, cria um modelo abstrato de mundo, que é AWM aqui, de dependências de subobjetivos. Então ele vai criar de abstração do ambiente, subobjetivos que ele vai criar. E a função de representação desses objetivos vai ser observáveis para X. E o X basicamente são representações de texto, né? Então são LLMs. Então você tem uma representação de texto. Hoje em dia você pode usar ChatGPT para isso, etc. Para representar esse texto. Modelos de linguagem padrão. E essa visão de mundo que você vai gerar, a WM, abstrata de G, vai conter essas relações textuais representadas. O que essa relação textual pode ser? Pegue madeira. Mate o porco. Como o porco, etc. Objetivos para navegar para o objetivo final, né? Enfim, são subobjetivos que você vai gerando. O legal seria que o programador não coloque objetivos. O Node se vira. O agente se vira. Nós atualizamos G com a base na experiência do agente no ambiente de exploração. E o agente pega esses nodes de experiência XT, atualiza a G adicionando coisas, né? Tem x-1, t-1 coisas sendo adicionadas pra gente fazer, né? Faça isso, pegue lã pra dormir, enfim, etc. E quando pegando experiência de nodes anteriores, ele pega o caminho associado a esse node até o target node. Então sempre vai, quando ele fazer a regulação de tipo, nesse momento eu tenho que pegar carvão pra pegar mais tochas pra eu poder pegar mais pedras, tem uma regulação. Eu quero chegar no objetivo diamante, mas pra isso eu tenho que fazer tocha, preciso de carvão, etc. Tem subobjetivos pra que você possa descer numa mina, por exemplo. Pra quem já jogou Minecraft já. Aqui são os resultados em interações em relação ao modelo de mundo deles. Dá pra ver aqui que até 100 interações eles conseguiram achar nesses algoritmos aqui. Picareta de madeira, coisa de pedra. Depois usar o forno até, né? Depois eles pegaram metal. Fez mais uma picareta de pedra, mas não chegou no diamante, né? Mas fiz o forno. Mas legal é você fazer a picareta de ferro também. Mais difícil. É computação. Você chegar na picareta de ferro é computacionalmente mais difícil do que chegar na de madeira. Então, o que é difícil pra nós também é difícil pra um algoritmo já. Que é esquisito. Então, tu fazer uma armadura de diamante, por exemplo, vai ser difícil pro algoritmo do que fazer uma armadura de madeira, obviamente. Por razões óbvias. Aqui é um modelo de linguagem, né? Usado de duas formas aqui nesse contexto. Interações para isso. Então, esse modelo de mundo é representado por um modelo de linguagem. Aqui é o sucesso do algoritmo deles em relação a outros. De pegar madeira, fazer a picareta de madeira. Eu não sei o que é cobblestone, então não vou falar. Madeira de pedra, o forno, pegar o subobjetivo que é areia e fazer vidro. E cada um tem subobjetivos, né? De pegar madeira tem um subjetivo, por quê? Pega a mão do personagem e bate na madeira, acabou. Fazer a
picareta de madeira, aí é diferente, porque não é tu só bater num bloco, tu tem que criar primeiro o bloco, que dá pra você fazer os sticks, ou os sticks do inventário na parte correta, criar um negócio, criar crafting table depois. Então tem todas umas partes, né? Se bem que hoje em dia você não precisa fazer isso, né? No Minecraft tá tudo bonitinho ali, só pra você apertar o botão já faz as coisas, não precisa decorar que nem quando eu era pequeno. Você tinha que decorar a ordem das coisas. Aqui ele mostra que o sistema com nenhuma LLM, vezes o algoritmo deles, com um modelo de linguagem, né? E dá pra ver que pra pegar a madeira, não foi tão útil, né? Porque pegar madeira é só ir lá e pegar a madeira, não é muito difícil. Fazer o machado, o picareta de madeira, sem LLM foi melhor. Também pegar cobblestone e o machado de pedra. Então, isso é bom pra ver se de fato se o sistema funciona mesmo, se você usar modelos de linguagem funciona. E aqui a taxa de edges deletadas, nodes que são inúteis agora para o seu sistema, né? Então agora ele deleta os nodes associados a fazer picareta de madeira, sei lá, algo assim. Inserir nodes, né? Inserir novos subobjetivos e quando você não coloca nenhuma modelo de linguagem, né? Pra ver se usar modelo de linguagem de fato é correto. Isso para gerar uma picareta de pedra. Pra ver. O taxa de erro sobe em relação às iterações pra fazer isso. Na verdade, ao longo das interações e funções de erro, você deleta mais arestas, né? Ao invés de adicionar elas. Aqui é afunilando aqui a forma de coletar madeira, cobblestone. Cobblestone eu acho que é. Eu não sei o que é. Não sei se é terra, né? Acho que terra é sand, né? Sand é areia que eu saiba. Sei lá. Enfim, não sei se isso aqui é areia ou no Minecraft, né? Se é pegar areia ou é pegar terra. Acho que provavelmente é terra. Porque você tem que, obviamente, pra você cavar pra baixo, pra achar em uma mina ou achar no fim pedra e diamante, tu primeiro tem que cavar. Na verdade, o que eles têm que fazer também é fazer uma pá, né? Porque inicialmente tem que pegar. Você não precisa, né? Eu acho que o algoritmo fica mais difícil. É que se você usar a pá, você consegue cortar a terra mais rápido. Pra depois você usar a picareta pra pegar pedra, achar carvão, etc. Ou de repente, em vez de você fazer todo esse rolê, se tiver uma caverna perto já, sabe aquelas cavernas perto, aberta, que é gerada randomicamente no mapa, tu pode usar ela como base pra pegar o diamante também. E pegar pedra mais rápido e tal. Não precisa literalmente fazer só uma forma de resolver o problema, né? Até porque tem N formas de conseguir um diamante no Minecraft. O legal também seria ele, por exemplo, um algoritmo que só foca em matar monstro e sobreviver no hardcore. Então eu quero sistemas de IA que sobrevivem no hardcore. É uma boa tese de TCC. Acho que nem TCC, cara, dá pra fazer doutorado disso, na verdade. É um tema muito mais difícil que parece. Tu tem que ir além desses algoritmos que a gente já viu já pra fazer isso. Achar o diamante já é difícil, mas já foi solucionado. Agora imagina sobreviver no hardcore. Pô, ele fazer plantações, por exemplo. Um sistema de IA que faz plantações. E aqui a gente tá falando de bot, tá? Tem bot que faz isso. A questão é o sistema que aprende a fazer isso. E o sistema que aprende a fazer isso sempre vai ser melhor que o bot. Garanto. Todos os jogos que usam IA até agora são melhores que algoritmos heurísticos. Não necessariamente sempre, mas uns que já foi encontrado uma IA que funciona bem. Xadrez, Go, etc. Shogi. Aqui é o Learning Rate Alpha. Gama, né? Taxa de desconto. Coeficiente de perda. Batch size 40, número de atores 4, enfim. Steps por ambiente, enfim. Hiperparâmetros. Aqui é pegar a areia. Provavelmente vou fazer vidro, né? Madeira. O passo para fazer a picareta de madeira. Pegar pedra.
Tem uma decard aqui e aqui outro cálculo desse sistema que com o modelo de mundo deles, que pega tanto a picareta de pedra quanto faz o forno. Aqui já pega ferro. Tipo, você já pegou ferro, já é grande coisa já. Porque esse algoritmo é de 2023, tá? Tem papers recentes que já conseguiu pegar o diamante. Mas é interessante. Aqui eles até já acharam poção também, né? Interessante. Por exemplo, explorar uma mina que tenha baús. Tem monstros aí. Interessante. E aqui você não tem LLM, né? No caso. Era isso. Eu curti muito esse paper. Creio que ele. Tem outros que fazem algo parecido também. Até mais recentes. Mas o grande ponto é que você tem uma hierarquia de objetivos que o seu próprio sistema define. Porque, como eu disse, cara, jogos de exploração são mais difíceis, cara. Não tem como. São mais difíceis. Não tem, não tenha dúvida disso. Então é computacionalmente mais difícil de resolver problemas nesse contexto. Então, o santo grau do Minecraft, e na Minecraft seria um sistema que sobrevive, por exemplo, sei lá, 100 dias no Minecraft, no modo hardcore. Fazendo casa, plantando coisas, comida e etc. Pegando porco, fazendo mais porco acasalar, né? Ter mais porco, enfim. Pegado, né, no caso. Então, esse é o futuro, né? Não o algoritmo heurístico, mas o algoritmo de IA que faça isso. Com reinforcement learning. E eu creio que isso vai acontecer no futuro, né? Não é isso.